Marcos capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfage e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora na rua, o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, que vem o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém. Só até aqui, podem se sentar. Então a palavra de hoje é sobre um novo destino. E a palavra que a gente leu fala sobre um jumentinho, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É interessante a gente pontuar algumas coisas, que Jesus ele não entrou em Jerusalém pela primeira vez neste momento. Ele já tinha entrado outras vezes. Só que essa era a última entrada dele na Cidade Santa. Então, o título dessa mensagem aqui na Bíblia, geralmente tem um título ali, é a entrada triunfal de Jesus. Então, o que foi de diferente, o que aconteceu de diferente nessa entrada de Jesus em Jerusalém? Essa entrada é conhecida como Domingo de Ramos, né? Que a gente comemora. Então, o Domingo de Ramos, ela vem dessa parte. É quando Jesus entra e as pessoas começam a colocar os ramos que tinham, as vestes que tinham no caminho para Jesus entrar. Essa é o último momento que ele passa em Jerusalém e depois disso ele ia ser crucificado. Então, esse é o domingo que precede a crucificação de Jesus. Tá. Mas vamos pegar os detalhes da passagem, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de analisar o cenário e pensar como se eu estivesse lá. Naquela época não existia carro, né? Não existia um meio de locomoção a não ser os animais. Então o jumentinho, por mais que hoje a gente lê, né, e pensa, nossa, mas Jesus entrou todo humilde, né, no jumentinho, com as vestes humildes. Não é bem assim. De fato ele entrou com humildade naquele lugar. Mas o meio de locomoção que existia era o jumento e o cavalo. Não tinha outro meio de locomoção. Eram os carros de guerra e os jumentos. Agora, um ponto importante é que Jesus, primeira coisa é que ele manda os discípulos irem buscar o jumento. Ele poderia ter ido buscar o jumento. Então a gente vê que, em alguns momentos, aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, ele parte de uma ordenança que parece simples. Ele poderia falar: Jesus, mas se o senhor falar para alguém trazer, ele já vai trazer o jumento. Então, se o senhor for lá, só busca o jumento. Porque o jumento, ele não é barato. Até hoje ele não é barato. O jumento hoje é preço de uma bis, né? Dependendo do jumento. Se for um jumento com raça, ele vai ser o preço de uma bis, uma motinha. Então naquela época também ele era muito caro. E é interessante pensar, se ele era muito caro, é óbvio que o dono não deixaria simplesmente alguém lá e pegar o jumento. Então já começa aí o mistério ali, o milagre de Jesus, ele começa já no início, quando ele manda os discípulos irem buscar o jumentinho. E ele dá todas as coordenadas. Então o primeiro ponto, Jesus não manda eles buscarem um jumento. Ele não fala: vocês vão entrar ali numa fazenda, vai ter um monte de jumentos, eles buscam um e vem. Não. Ele manda buscar o jumento. É um jumento específico. Muitas vezes, aquilo que Deus tem falado para a gente não tem se atentado aos detalhes. E lá na frente, a gente vai cobrar de Deus algo que Ele não falou, porque a gente não se atenta aos detalhes.
Ele pode falar, ó, você vai virar à direita, você vai fazer isso, isso e isso. Você não, beleza, virei à direita, é qualquer coisa aqui agora. E muitas vezes a gente se esquece daquilo que Deus falou. A gente não se apega a cada detalhe que Ele falou. Só que nesse jumentinho, existiam 3 regras. Ele falou, olha, o jumento que está preso, é a primeira regra. Ele estava na aldeia, ele já estava perto da porta, e nenhum homem nunca tinha montado nele. Eu não sei se alguém aqui já teve costume com animal, com fazenda. Eu cresci muito com a fazenda. Então, um cavalo, que já é mais tranquilo, o jumento ele é extremamente tinhoso. O jumento não é à toa que o nome, né? O jumento a gente leva quando uma pessoa não é. Não tem aquela capacidade assim, né? A gente fala, nossa, um jumento, uma pessoa dessa. Por quê? Porque o jumento ele é muito cabeça dura. Ele empaca com muita facilidade, ele é muito difícil de ser domado. E um cavalo a gente demora muito tempo para domar o cavalo, para você poder montar no cavalo. O jumento é muito mais tempo. O jumento, o tempo de cuidar dele ali, você ir se aproximando dele, para uma pessoa conseguir montar ele, é no mínimo 2 meses. Porque a pessoa tem que ir, aí começa outro dia tirando o cabresto, leva, aí depois faz isso, faz aquilo, passa a mão, aí coloca um pezinho nas costas, para ele se acostumando com aquilo. Até chegar a hora de colocar o arreio ou uma pessoa subir em cima, né? Então é todo um processo. E Jesus deixa bem claro que esse jumento é um jumento que ninguém nunca tinha montado. Então quando eles trazem esse jumento, já é um milagre. Jesus sobe no jumento e começa a andar tranquilamente, como se ele já fosse domesticado, como se ele já tivesse o costume de montaria. Tá, Tiago, mas o que isso tem a ver? Muitas vezes a gente tem sido muito mais difícil de domar do que o jumentinho. O jumentinho a gente tinha ali, ele estava preso naquele lugar e ali ele estava quietinho. Quando eles buscaram ele e ele entendeu que Jesus ia montar, toda a situação mudou. O novo destino foi traçado para ele. Se fosse qualquer outra pessoa no mundo, ele não teria tido a mesma reação. Mas quando a gente é encontrado por Jesus, quando a gente é conhecido por Jesus e a gente se aproxima dele, se ele vai encostar na gente faz o que o jumento deveria ter feito. A gente briga, a gente dá coice, a gente sai, até que chega uma situação onde não tem para onde escapar. E você até deixa ele subir em você. Mas no primeiro momento que você sair daquela situação, a gente acaba derrubando ele. A gente acaba empacando, a gente acaba falando, não, peraí, eu tenho uma direção melhor que essa sua. Você está falando para a gente entrar aqui, mas aqui tem gente demais. O jumento já é difícil domesticar. Você passar num lugar onde tem muita gente, eu não sei se você já andaram, se é cavalo que tem esses problemas, que empacam. Eles empacam, eles refugam, que fala, vai andando e pula para o lado, derruba a pessoa. Então, isso é normal. E aquele jumento, a gente tinha acabado de a primeira pessoa a montar nele, só que era Jesus, não era uma pessoa qualquer, era Jesus. E ele simplesmente passa, simplesmente todo aquele processo, o povo jogando roupa na frente dele, descendo ali um pedaço de folha na frente dele, e ele simplesmente passou. Em muitos momentos a gente pode ter pensado em refugar pela natureza dele. Essa é a nossa natureza. Quando a gente começa a sair qualquer coisa do nosso plano, quando qualquer coisa sai da nossa direção que a gente tinha planejado, a gente começa a refugar, a gente começa a pular, a gente começa a querer parar e derrubar aquele que tem que governar sobre a nossa vida. O jumentinho entendeu ali de primeira que a melhor coisa que ele poderia fazer é entregar o caminho dele para Jesus e deixar que ele governasse sobre a direção dele. Só que lendo sobre isso, eu vi uma passagem interessante em Êxodo 13, verso 11 ao 14. Êxodo 13, que fala o seguinte: Êxodo 13, verso 11 ao 14. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti
e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, olha esse verso 13, que interessante. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás como um cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no fruto, dizendo: que é isso? Dizer-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa de servidão. Amém. Então, ali a gente ainda estava sob a lei de Moisés, a gente ainda estava sob a lei do Velho Testamento. Êxodo, ele é a própria lei. Então, Êxodo 13 ele mostra o que deveria acontecer com o primogênito macho, filho de jumenta. Então, o jumentinho ele deveria ser degolado, a não ser que o dono tivesse um cordeiro para sacrificar no lugar do jumento. Aquele momento em que Jesus pede aquele jumento e não qualquer um jumento, aquele jumentinho ele representava a nós mesmos. Ele era o cordeiro. Aquela era a última entrada na cidade santa. Só tinha uma forma, mediante a lei, que ele podia salvar aquele jumento. A única forma que ele poderia salvar o jumentinho é ele sacrificando um cordeiro. E ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que se entregou na cruz do Calvário. E o domingo de Ramos antecede a morte de Cristo. Então, Jesus, quando ele pede aquele cordeiro em específico, ele estava preso para ser degolado. Ninguém tinha montado nele, porque não havia necessidade de domesticar. Era complicado domesticar. Mediante a lei, ele seria morto já. Então era melhor deixar ele preso até o momento de matá-lo. Mas o cordeiro que tira o pecado do mundo selecionou aquele jumentinho para mudar toda a direção dele. A entrada de Jesus, ela representa na época a entrada dos reis. Os reis, quando eles tomavam posse do reinado, eles entravam na cidade e passavam até o templo. Então eles passavam, toda a população ficava ali ao redor, adorando, e o rei passava e subia ao templo. Jesus ele faz o mesmo cenário. A diferença é que ele pega alguém que estava condenado à morte e ele, como cordeiro, se entrega. Só que o reinado dele é o templo, é um reinado espiritual. Então a palavra fala que ele vai e entra e passa pela cidade até chegar ao templo. Quando ele para no templo, ele sai dali para outra cidade. Então o reino de Jesus, o reino espiritual, foi estabelecido nessa entrada em Jerusalém. Nesse momento, Jesus estabelece um novo reinado espiritual. Um dos pontos é que Jesus ele é ovacionado ali pelo pessoal, por exemplo. Só que, por que ele foi ovacionado? As pessoas entendiam que Jesus ele veio para livrar eles de Roma. Roma perseguia os judeus e todo o povo de Deus. O ponto é que quando eles entendem que Jesus não ia atuar da forma que eles pensavam, quando eles entendem que Jesus não ia fazer aquilo que eles queriam, que era liderar um exército para ir contra Roma, mas que o reino de Jesus era totalmente diferente daquilo que eles esperavam, são as mesmas pessoas que ovacionaram ele, que 3 dias depois vão falar crucifixo. Tá, Tiago, mas isso não traz nada para a gente, né? Vamos pensar. Quantas vezes a gente se entrega por alguém? Quantas situações a gente se coloca de desespero, situações de dificuldade, por amar alguém, por cuidar de alguém, seja filho, seja esposo, seja pai, mãe. Quantas vezes a gente faz isso? Só que muitas vezes a gente espera ser ovacionado por isso. Quando Jesus entrou ali, o reinado foi cumprido. Todo aquele cenário, aquilo que aconteceu, os ramos jogados, era algo necessário. Mas Jesus
se deparou com aquilo e se impressionou com aquilo. O jumentinho pode ter se impressionado, Jesus não. Jesus ele entendia que dentre os 12, um trairia, que é aquele que andou com ele todo o tempo. Aquelas pessoas ali muito mais. Mas isso não impediu ele de prosseguir até o tempo, de tomar aquilo que por herança era dele. Então, quando a gente for fazer algo, a gente não deve pensar ou esperar algo em troca. Esperar que aquilo de bom que a gente está fazendo seja ovacionado, aplaudido, seja levado em consideração no futuro. A palavra fala que quando a gente faz algo bom, quando a gente dizima, quando a gente oferta, a mão direita não deve saber o que a esquerda fez. A palavra fala que os fariseus eles se colocavam na frente do templo e jejuavam. Mas eles faziam questão de ir para frente do templo com a cara toda cansada, jejuando, para poder passar para os outros. E se a Bíblia explica que se a gente espera que os outros me aplaudam, então eu já recebi o pagamento daquilo que eu fiz. Porque quando eu estou todo sofrido, ai Deus, nossa, é difícil mais isso aqui, mas glória a Deus, sabe, eu estou pregando algo que vai trazer glória para mim. Eu posso usar o nome de Deus nas pregações, eu posso falar que Deus tem feito, mas muitas vezes o que eu quero é que as pessoas olhem para mim e não para Ele. Quando a gente entender que Jesus naquele momento ele estava passando ali, não para ser glorificado, mas para honrar todos aqueles que estavam ali, que iam para Ele, a gente começa a entender que muito maior é servir do que aquele que é servido. Até tem uma pregação do Dave, pastor Dave, o evangelista, né? Dave Leonardo, que ele conta a história como se fosse a versão do jumentinho, né? E aí depois que passa ali, o jumentinho é ovacionado e tal, ele volta para casa, porque a palavra fala que os discípulos dão a palavra dele, ó, Jesus vai precisar dele hoje, mas amanhã ele vai ter retornado. Tudo bem, ele retorna lá para o lugar onde ele estava, e ele chega lá e vai conversar com a mãe dele, né? Fala, nossa mãe, eu sou muito importante. Nossa, eu sou muito massa. E a mãe dele fala, como assim, filho? Não, você tem que ver, mãe, eu sou muito fera. Eu entrei na cidade, todo mundo ficou doido. Todo mundo me aplaudindo, me jogando roupa de mim, em cima de mim e tal, e aquele trem, e foi um alvoroço na cidade, todo mundo ficou doido em mim. A mãe dele fala assim, mas eu sei como você veio, né? Assim, eu te conheço, eu conheço a história. Tinha alguma coisa diferente, filho? Ele fala, olha, tinha um homem que estava em mim, mas nada demais. A mãe, como ela já é um pouco mais vivida, né? Um pouco mais esperta, ela faz o seguinte, vai lá amanhã, sozinho, sem esse homem, e vê o que vai acontecer. E aí ele dorme todo empolgado, feliz e tal, e no outro dia ele vai. Ele volta no final do dia todo chateado. Ô mãe, fui lá, não aconteceu nada, não tinha ninguém na rua esperando. Até tinha um pessoal lá que eu vi que ontem me aplaudiu, hoje não estava nem para mim. Sabe, filho? Será que não era o homem que estava em você que fez todo o alvoroço? Sabe, às vezes a gente cresce tão rápido. Às vezes a gente passa por situações tão rápidas. Às vezes a gente é direcionado de uma forma tão rápida em Deus que a gente começa a achar que somos nós. Que eu sou usado, que eu tenho um entendimento da palavra, que eu tenho uma revelação da palavra, que eu tenho a direção do meu trabalho, que eu sei como investir, que eu. Sabe, mas tenta fazer isso sem você entender uma coisinha. O mistério não é aquilo que eu faço, não é o quanto eu estudei, se eu tenho mestrado, doutorado, pós-graduado. Sabe, é ele. O mistério estava nele. O jumentinho entendeu isso. Ele entendeu que quando ele voltasse lá sozinho não ia ter lucro nenhum, que ninguém tinha visto nada nele, mas aquele que estava nele. É importante a gente entender que vale muito aquilo que a gente carrega, muito mais do que aquilo que a gente é. Ele em nós, a gente se
se torna a esperança da glória. Sem Ele a gente não é nada. Sabe, a presença dele, ela vai adiante de nós, quebrando todo grilhão, toda algema, despedaçando todo o mal, mudando toda a situação, trazendo vitória onde havia perda, saúde onde havia doença. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Ele tem o conhecimento de todas as coisas que vão acontecer. A gente sofre tanto pelo dia de amanhã, a gente sofre tanto por uma decisão. Só que muitas vezes a gente conta essa decisão para todas as pessoas, a gente conta o problema para todas as pessoas, conta para o esposo, para a esposa, conta para o filho, conta para não sei quem, pede opinião. Mas o maior conselheiro, ele deixou para a gente. Ele subiu e falou: não vou deixar vocês sozinhos, vou enviar o conselheiro. Ele vai cuidar de vocês todos os dias da vossa vida, até que eu volte. Então, a presença do Espírito Santo, ela sobrepuja, ela é maior do que qualquer conselheiro humano que a gente possa ter. Os conselhos, eles são bons, e a sabedoria se encontra no meio dos conselhos. Mas a presença do Espírito Santo, ela vai te levar a lugares que a gente não foi antes, que a gente não conhece. Eu posso conhecer a palavra inteira, assim como tem centenas de teólogos que conhecem a palavra de cabo a rabo, já leu a Bíblia 300 vezes, mas não tem entendimento de nada simples. Nicodemos é um exemplo disso. Nicodemos, ele, no Novo Testamento, ele traz Nicodemos como o mestre dos fariseus. Ele era o professor dos professores, ele tinha o domínio de todo o Pentateuco, de todo o Velho Testamento. Ele era um cara letrado. É como se fosse um doutor hoje em dia. Ele sabia tudo. Mas quando Jesus explica que de forma alguma vocês vão conhecer o reino do céu sem nascer de novo, ele marca uma reunião com Jesus para tentar entender o básico. O básico do básico. Agora, aquelas pessoas que não tinham entendimento nenhum, que encontravam com João Batista no meio do deserto, se arrependiam e eram salvos. O nosso intelecto, o nosso entendimento, a nossa mente, ela é extremamente limitada, ela é muito pequena. A gente não tem como entender algo que Deus fez. A gente vive um pequeno passo de toda a história. Muitas vezes a gente está preocupado só com esse pequeno passo, só com nós mesmos. Sabe, o jumentinho, ele não tinha preocupação com Jesus. Ele não estava preocupado com a situação. Ele achou que ele era o centro das atenções. Mas basta a gente perder a presença dele por um minuto para entender que não somos nada. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Quando a gente entender que a gente não é nada, que eu não tenho nada, que eu não tenho capacidade de barganhar nada com ele, porque ele não precisa de mim, talvez o meu coração mude e comece a ser grato de verdade. A gratidão, ela precede as bênçãos do Senhor. A obediência precede a bênção, a gratidão precede a bênção. As boas ações, sabe, Jesus, ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Ah, mas ele era Deus. Ah, se ele fosse um Deus tirano, possivelmente não teria sido a mesma coisa. Ele veio para reinar em um momento onde todo mundo esperava um Deus, um Messias que era forte, guerreiro e que ia contra Roma. E ele veio reinar esse povo, liderar sobre esse povo com amor, bondade, caridade. Tudo que ele fazia dava certo, porque tudo que ele fazia era para os outros. Ele nunca fez nada para si. Em todo momento da Bíblia, Jesus faz as coisas para o próximo. Ele não para se curar de uma dor. Vocês acham que Jesus não cansava? Ele era humano. Você acha que ele não ficava cansado, exausto? O dia inteiro andando, naquele sol, 40 e tantos graus. A gente foi lá nessa. Dá para imaginar. É muito quente. Muito quente. Então, assim, ele ficava extremamente exausto, cansado. Mas ele não reclamava. Porque o que agradava a ele, o que dava vida para ele, é ver o próximo feliz. Era conseguir levar a presença do Pai para o próximo. Sabe, se eu começo. Até comentei isso esses dias no trabalho. Que as pessoas, elas não se sentem mal por você estar abaixo delas. Elas não se sentem mal por você estar no mesmo nível que elas.
Quando a gente gosta muito da pessoa, quando ela fica um pouco melhor que a gente até fica feliz com ela. Mas deixa ela subir muito, para você ver uma coisa. Deixa a pessoa crescer muito e você ficar estagnado. Você vê como que começa a mudar o sentimento das pessoas. A palavra fala para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É normal a gente chorar com os que choram. Geralmente a gente consegue sentir a dor do outro e, nossa, que coisa, né? Luto, geralmente, é uma coisa que a gente se compadece. Mas deixa outra pessoa ficar muito feliz. Ela começar a crescer demais, tudo dá certo na vida dela. Ela, nossa, Deus está me abençoando demais. Você vai para casa chateado. Nossa, Deus, estou há 10, 15, 20 anos no ministério, 20 anos orando, nada acontece. A fulaninha lá chegou ontem, pai. Tudo está dando certo para ela. Ah, Tiago, mas isso é só achismo. Não, não é. A palavra ela nos traz uma parábola que Jesus fala do dono da vinha que sai pelo caminho procurando os vinheteiros, as pessoas que estão trabalhando na vinha. E ele encontra uma pessoa cedo e chama ela para trabalhar. Fala, ó, tem que trabalhar hoje até o final do dia. Vou te pagar, eu não lembro exatamente o valor, mas por exemplo, 30 denários, pode ser? Aí a pessoa, não, ótimo, vou lá trabalhar. Ela vai trabalhar. E ele continua caminhando. Quando dá ali 11 horas da manhã, ele encontra outra pessoa. Fala, ó, vai lá trabalhar na vinha, estou precisando de pessoas lá. Eu te pago 30 denários até o final do dia. Aí o cara vai. Quando dá 3 da tarde, ele encontra outro. Fala, ó, vai trabalhar lá, eu te pago 30 denários. E a pessoa vai. Quando dá 6 da tarde, o trabalho terminar, um exemplo, né? O trabalho terminava às 7. Quando dá 6 da tarde, ele contrata mais um. Ele falou, eu te pago 30 denários, vai lá. E a pessoa vai. 7 horas começa o pagamento. Ele vai e paga primeiro para aquele que chegou por último. Então, 30 denários para você. Quando ele paga os 30 denários para aquele cara que chegou às 7 da tarde, ou às 6 da tarde, chegou às 6 da manhã, já fica todo feliz, né? Ele fala, não, se ele pagou 30 denários, o cara que chegou agora, trabalhou só uma horinha, chegar a minha vez aqui, hoje eu vou rachar. É, hoje. Só que isso não acontece. Ele chama o outro que chegou às 3 e paga os 30 denários. Ele chama o outro que chegou meio-dia e paga os 30 denários. Ele chama o das 6 da manhã e paga os 30 denários. Sabe, a gente olha assim e fala, é injusto. A nossa visão, o nosso senso de justiça, que é todo incorreto, a gente imagina que o Senhor cometeu uma injustiça. E conhecendo o coração, o Senhor da vinha falando, por que você está todo estressado aí? Por que você está todo nervosinho? Falando que, nossa, eu paguei 30 denários, o outro chegou. Quanto que eu combinei com você? Eu não combinei 30 denários? Falei, mas eu trabalhei das 6 da manhã até as 7 da noite, né? O cara trabalhou 1 hora só. Mas quanto que a gente combinou? Foi 30? Foi 30. Por acaso é mal aos seus olhos eu ser bom com as outras pessoas? Sabe, porque muitas vezes a gente não quer receber aquilo que a gente combinou com ele. A gente quer nos comparar com as outras pessoas que chegaram agora no reino. A vida eterna, ela está disponível para todo mundo, sabe? Ele, nesse dia aqui, nessa entrada triunfal, ele estava proclamando já o reino dele que ia ser estabelecido. Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Não interessa se você chegou com 2 anos de idade, ou se você chegou no último suspiro de vida. A vida eterna é dom gratuito de Deus. A gente não pode fazer nada para conquistar isso, a não ser receber Ele, entender que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ah, mas eu não trabalhei nada na obra dele. Não importa. Ah, mas eu trabalhei demais e eu vou chegar no mesmo lugar. Ele é Deus, Ele é soberano. A vontade dele é que todos estejam lá com Ele. Então que a gente venha perder um pouco desse senso de justiça, entregar o nosso caminho ao Senhor e buscar dele a direção. Porque Ele é reto, Ele é humilde, Ele é o Pai da eternidade, Ele gerou a eternidade. Ele é dono de todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Nada saiu do plano de Deus. Nada saiu do controle de Deus. Ele continua sendo soberano. Independente daquilo que tem acontecido no mundo, independente daquilo que vai acontecer,
Porque eu vejo muitas vezes, é normal, né? O povo se desespera. A gente se desespera por conta de uma geração adúltera, a gente se desespera por conta de uma geração profana, uma geração que tem profanado todos os nossos conceitos bíblicos, todos os nossos princípios. Mas você acha que o anticristo vai vir como? Você acha que o anticristo vai reinar como? Você acha que a gente vai ser arrebatado como? Sabe, muitas vezes a gente se depara com a mesma situação dos fariseus. Estava tudo escrito, eles entendiam tudo, mas quando ele veio, parece que nada fazia sentido mais. A gente tem que entender que está tudo escrito. Não importa o que eu faça, vai se cumprir isso aqui. Isso aqui vai se cumprir. Então o anticristo vai vir, uma língua única vai existir, tudo vai acontecer conforme está escrito aqui. Eu tenho até visto algumas, que agora já evoluiu muito rápido, né, a parte da IA, a inteligência artificial. Então já estão lançando já algumas coisas que vão codificar em tempo real aquilo que eu falo e a pessoa consegue ouvir já no idioma dela. Então, se eu não me engano, Jeremias declara que antes do fim do tempo ia acontecer a união com as línguas. Então, uma só língua para conseguir ter um governo geral. Então, isso era a forma que a visão que ele recebeu, ele entendia. Ele via todo mundo conversando e todo mundo se entendendo. Troianos, romanos, todas as pessoas conseguiam conversar uma com a outra. Mas trazendo para hoje, é uma inteligência artificial. Uma moeda única para circular no mundo, Bitcoin. Então, as coisas que eles viam dentro da realidade e da capacidade deles da mesma forma que hoje a gente recebe visões que a gente não tem um entendimento completo daquilo que Deus está falando. Então, que a gente possa entender isso, que Ele é Deus. Ele mostra pequenas facetas dele para a gente, porque a gente não tem a capacidade de absorver tudo aquilo que Ele é. Que a gente leve isso adiante, que a gente faça o bem ao próximo, que a gente busque ao máximo levar a presença dele, a essência dele, não para que meu nome seja conhecido, nossa, eu converti, não importa, o reino tem que ser populado, a gente tem que levar o máximo de almas para lá, porque ele é bom, eu não sou nada, mas ele é tudo em mim, e através dele a gente pode todas as coisas, amém? Já isso, hoje é uma palavra pública mesmo, é o que Deus tem me direcionado.